quintas ou só as sextas, mas estamos seguindo, graças a Deus. Então, a gente vai convidar hoje a Eliane Pedreira para fazer Lildinha, para fazer a nossa liberação musical. A gente pode desligar um pouco esse microfone. Pode começar? A hora que você quiser, é todo seu o microfone. Obrigada, Lio. Muito obrigada. Muito bom. Eu que agradeço. Deixa eu falar, se você não puder ficar, porque eu sei da sua correria, ficar o restante do tempo, viu? Aí tu sai, pode voltar mais tarde ou não, tá? Certo, certo. Fica tranquilo. Viu? Tá certo. Obrigada. Então, nós dando continuidade, né, ao nosso estudo dessa noite, a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. E a gente convidou o nosso querido Antônio Carlos, que já é bastante conhecido, palestrante da União, trabalhador da doutrina espírita há muitos anos, né, Antônio Carlos? E a gente tem um prazer enorme dele estar conosco nessa noite, novamente. E a gente convidou para ele falar sobre os inimigos desencarnados. No capítulo 12, 25 e 6. Aí que você possa ficar à vontade, ter uns 40 minutos, por aí, 45, para você falar. Tá bom? Certo. E aí depois o pessoal pode estar junto, interagindo. Muito bem. Muito bem. Boa noite a todos, a todas. E nós vamos então fazer uma pequena digressão sobre esse assunto que está no Evangelho, como você já falou, Lúcia. No capítulo 12. Amai os nossos inimigos, os inimigos desencarnados, no item 5 e 6 do Evangelho. Mas eu trago uma frase aqui
de um grande escritor brasileiro, o o Augusto Cury, que ele diz assim: os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa casa e e perturbarão perturbarão o nosso sono. Então, Os os inimigos inimigos que não perdoamos dormirão em nossa casa, em nossa cama e e perturbarão perturbarão o nosso sono. Isso é muito Isso é muito significativo para para verificarmos quanto perdoarmos é necessário. Embora Jesus já tenha dito isso há 2000 anos, que que devemos perdoar os nossos inimigos, querer bem aqueles que nos perseguem e caluniam, para que a gente chegue à perfeição do Pai que perdoa a todos, que faz chover sobre todos, que faz o sol brilhar sobre bons e maus. Mas nós, como somos espíritos ainda precários, espíritos muito imperfeitos, ainda estamos nesse processo de absorver esses ensinos do Mestre, e na medida que fomos tendo as nossas vivências reencarnatórias, nossas experiências boas e traumáticas, nós vamos assimilando a necessidade de perdoarmos, de entendermos o outro, para chegarmos a um patamar que, em determinado momento, não mais precisemos perdoar ninguém, porque não nos sentiremos ofendidos. Nós volveremos ao ensino do Mestre, e quando alguém nos fizer algo que pensa que nos ofenderia, nós diremos como Mestre: tu dizes, é o teu olhar, é a tua percepção. Tem até uma história que a gente não deve carregar lixo de ninguém. Porque se o outro quer que nós carreguemos o lixo dele, deixe que ele fique com o lixo dele só. Não precisa a gente ter esse encargo. E o Evangelho, ele é muito claro. Nós vamos colocar aí para compartilhar essa página, porque ele nos diz assim: ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau conhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. A grandiosidade da doutrina espírita nos coloca nesse patamar de sabermos que erramos, que outras pessoas erram, mas que todas elas terão a oportunidade no decorrer do espaço e tempo, isso demora séculos e milênios, de se corrigirem, de serem homens e mulheres de bem, de serem pessoas boas. Então, esse primeiro parágrafo do Evangelho vai nos dizer isso.
que nós temos um motivo a mais para perdoar, porque sabemos que é um estado passageiro do ser. É um estado em que o ser se encontra, mas não é. Ele não é aquilo que nós percebemos hoje. É um estado de perfeição decorrente da sua próprio patamar evolutivo. E prossegue o Evangelho. Sabem também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. Então, a gente sabe que a vingança é algo inútil, porque você pode até dá cabo do corpo mas não consegue dar cabo da consciência. E nós espíritas que sabemos da imortalidade, sabemos também que este passando para o mundo espiritual, cheio de rancor, de ódio, de raiva, ele vai devolver essas sensações da mesma forma e de uma forma mais aperfeiçoada, porque nós não o percebemos. Todos nós que laboramos na sala mediúnica, nós sabemos disso corriqueiramente, que a maioria dos espíritos que se apresentam são espíritos que trazem no seu íntimo a raiva, o rancor, o ódio, o desejo de vingança. E o Espiritismo cabe demonstrar exatamente esse princípio, que nós não morremos, que o corpo morre, mas o ser continua e ele interfere na nossa vida. Porque os espíritos nos acotovelam. E muitas vezes eles transportam de uma encarnação para outra, porque nós, quando maltratamos alguém, isso é gravado na nossa mente. Nós trazemos essas reminiscências, essas lembranças ocultas no inconsciente atual ou no inconsciente passado, como diz Jorge André dos Santos, e isso pode por qualquer coisa, isso pode disparar uma ideia, um pensamento, e essa ideia e esse pensamento ser captado pelo espírito que está desencarnado e ele nos encontrar. Lembro-me que eu já tenho algum caminho pela vivência mediúnica e lembro que alguém nos procurou uma vez, dizendo que ela já não estava suportando mais. A pessoa não suportava mais, porque na sua casa ela via passos e às vezes viam determinadas pessoas dentro de casa com um tom, uma fisionomia agressiva, e que não dava sossego. Se ela tivesse só, era do mesmo jeito como se ela tivesse com alguma visita em casa, e às vezes isso exteriorizava para outras pessoas. Ali, a gente sabe, o Expedito é especialista nisso, a gente sabe que tinha um médio ali que exteriorizava isso. E essa pessoa nos procurou porque soube que a gente frequenta a casa espírita
pedi a ela que fosse até a casa que nós frequentamos e pedisse um atendimento fraterno. Pedisse para colocar o nome lá para o atendimento, esclarecesse qual é o fato e que colocasse o nome para assistência espiritual. Isso aconteceu e em várias reuniões aconteceram comunicações. E aquele espírito com aquele rancor, aquela raiva, querendo aniquilar aquela pessoa. Mas aí nós descobrimos que essa pessoa que pediu socorro tinha uma filha. E o mol da vingança do espírito era exatamente uma pessoa íntima que em outra encarnação, por motivos que não nos foi revelado, essa pessoa foi tirada da presença desse ser em outra encarnação. E nessa encarnação é uma encarnação que tinha séculos que tinha acontecido. E esse espírito descobriu, então, essa pessoa nessa encarnação. Como nós soubemos que tinha uma filha, e nós fomos encadeando as ideias, conforme a fala do espírito, e outros espíritos, foram diversos espíritos que se comunicaram nesse processo, mas tinha um central. E aí, nós falamos, você já percebeu que você está querendo se vingar dessa pessoa por algo que aconteceu há séculos, e que hoje essa pessoa dedica a sua vida unicamente a cuidar de uma criança que possivelmente seja essa que você reclama. Mas não é possível. E ele foi tocado de alguma maneira que depois de algum tempo ele confirmou que era o mesmo ser em outra existência e prometeu não mais se vingar, mas ajudar. Por isso que diz assim, no primeiro parágrafo, diz que o homem mal reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Por um motivo só, porque se ele prejudicasse hoje, essa pessoa também estaria prejudicando aquele grande amor do seu passado. Então a gente sabe, com a doutrina espírita, com a reencarnação, com a lei de causa e efeito, que essa experiência, o espírito leva para diversas encarnações e é preciso que a gente aprenda nessa existência. Enquanto estamos no caminho, e se temos diferença com alguém, deixar a nossa oferenda no perto do altar, quer dizer, prestar a nossa oferenda primeiro, a nossa própria consciência, buscando o perdão e o alto perdão, e depois oferecer o que temos de melhor para a reconstrução de nós mesmos, que é o altar da nossa consciência. Não um altar físico, é um altar espiritual. Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Está gravada na nossa consciência. Então, enquanto tem algum sentiu ali, nos acicatando, nos trazendo transtorno, é preciso que a gente busque a renovação para que a nossa vida possa transcorrer de uma maneira mais agradável. E no mundo de provas e expiações, eu falo melhor. De uma maneira, eu falo melhor, volta atrás, de expiações e provas, porque o nosso mundo é mais de expiações que de provas. O mundo de provas e expiações nós estamos a conquistar, que é o mundo de regeneração. Nesse mundo, assim, a gente sabe que esses casos são repetitivos, porque nós ainda não aprendemos a amar, nem os que nós amamos, quanto mais aqueles que têm alguma diferença para conosco.
E o o texto continua. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível a um bom proceder. Então, todos nós gostamos dos mimos, gostamos dos afetos, gostamos do carinho, gostamos de reconhecimento por aquilo que fazemos de alguma maneira correta. Então, isso faz parte. Tem alguns que são mais duros. Você não pode elogiar ninguém. Pode. E deve reconhecer que o outro pode desempenhar um bom trabalho e desempenha um bom trabalho na sua área. Um pouco de mimo nunca faz mal a ninguém. Então, na medida que nós vamos reconhecendo, nós vamos quebrando, às vezes, as rochas que estão dentro do outro. Então, por isso que diz aqui, não há coração tão perverso que, mesmo ao seu mau grado, não se mostre sensível a um bom proceder. Até os animais, quando nós depositamos para ele carinho, afeto, atenção, eles nos respondem bem. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. O grande exemplo que nós temos dessa transformação é Paulo de Tarso. Saulo, que perseguia os cristãos, em um momento em que ele ia intentar uma ação contra o cristianismo, ia abater Ananias, ele é tocado na entrada de Damasco, fala na estrada de Damasco, por uma luminosidade que o fez literalmente cair do cavalo. E ele reconheceu que aquela luminosidade era a figura do Cristo. E naquele momento, daquela queda dele, que chama-se uma autotransformação, ele perguntou: Senhor Jesus, o que queres que eu faça nesse momento? E dali para frente, ele, que era inimigo do cristianismo, passou a ser defensor ferrenho. Com a mesma energia que ele combatia, ele passou a defender, porque reconheceu dentro de si, pela sensibilização que Jesus lhe trouxe naquele momento com o Espírito, que estava na hora de mudar. Que ele estava equivocado no seu ponto de vista. E quantos de nós que estamos no Espiritismo que descobrimos em algum momento que estávamos equivocados no caminho que percorríamos? Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo até fazer de um inimigo um amigo até depois da morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça divina se serve para punir aquele que não perdoou. Então, essa justiça divina é Deus na nossa própria consciência, fazendo com que essa consciência se mobilize para que
nós passemos pelas provas ou pelas expiações necessárias para que a gente saiba a necessidade do perdão. Se a gente não consegue perdoar alguém em uma existência, esse alguém vem de outra existência no nosso meio familiar, às vezes como cônjuge, às vezes como filho, às vezes como um familiar bem próximo, ligado a nós, às vezes como um neto, sobrinho, genro, nora e coisa. E nós devemos, nessa convivência, aprender a perdoar. Isso aí que está a punição. Que a punição divina é sempre a punição da misericórdia. Não é a punição da desforra. O dente por dente, olho por olho, o que com a espada fere, com a espada será ferido. Isso é um preceito lá longe da lei mosaica, não é da lei cristã. A lei cristã, o que Jesus veio trazer da justiça divina, é sempre permeada pela misericórdia. Ontem eu estava falando, é um assunto correlato a esse, que é sobre a indulgência, e eles têm similaridade, está lá no capítulo 10º, item 11, é que todos os reveses que nós podemos sofrer na vida, como punição de um processo mal dirigido em algum momento da nossa vida como espírito, ele vem sempre envolvido com um papel de presente que chama misericórdia. Tem um caso que ele é singular, quase todo nós conhecemos, está lá no livro Missionários da Luz. Sigismundo vai reencarnar no lar de Adelino e Raquel. Em outra encarnação, esse mesmo Sigismundo aniquilou o corpo de Adelino para ficar com Raquel. Ele fez toda uma artimanha e isso aconteceu. Ele foi para o mundo espiritual, viveu lá o tempo que foi necessário, com os tormentos da mente, coisa e tal, do que ele fez, foi para o mundo espiritual, trabalhou lá cerca de 30 anos e voltou para a encarnação. E quem que ele encontra para lhe dar um corpo? Aquele que ele tinha aniquilado o corpo. Adelino e Raquel, que voltaram a reencarnar e se uniram novamente. Até todo um enredo que Alexandre, o mentor que cuida do caso, entra no meio, porque Adelino tinha muita aversão ao Sigismundo e não queria aceitar aquela encarnação e foi convencido pelo mundo espiritual a aceitar. E Sigismundo, ele teria uma reencarnação de 70 anos na Terra. E se ele cumprisse tudo o que ele aprendeu, a dedicação ao outro lá no mundo espiritual, ele ia viver os 70 anos dele tranquilo, não ia sofrer nenhum revés, só que lá aos 70 anos, uma veia coronária ia romper, você teria um aneurisma ali, teria um infarto fulminante e ele desencarnaria. Não desencarnaria vítima de nenhum assassinato. Então é a misericórdia divina envolvendo, e por isso que há necessidade do perdão. E o perdão ali se fez através de uma reencarnação no mesmo meio em que o Sigismundo normalmente não conta na história, mas ele se dedicou àqueles pais, condenou para ressarcir tudo que ele tinha feito em outra encarnação. Mas vamos aqui adiante. Pode-se, portanto, esse já é o item 6,
contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações das quais, como as outras, concorre para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre, a natureza inferior de nós que vivemos no globo terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus em seu derredor. Por isso que a gente precisa se melhorar para a atmosfera espiritual da Terra só ter espíritos bons. Né? Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Então, a gente tem essa visão. Que bom se a humanidade tivesse essa visão, muitas coisas que acontecem e que, para muita gente, até a aplicação da justiça mudaria muito o seu olhar, o seu modo de praticar, porque nós buscaríamos outras formas de educar o ser humano, não com os castigos e as sanções que existem hoje. Elas são necessárias porque o mundo é um mundo de espíritos imperfeitos, mas isso deve mudar aí nos séculos vindouros. Todos nós que estamos nessa sala, provavelmente em outra encarnação já encontraremos uma terra que nós sonhamos hoje, uma terra de paz, uma terra de passividade, uma terra de pacificação entre todas as criaturas. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. Uma das grandiosidades da doutrina espírita é acabar com essa ilusão de demônios. Existem pessoas mais encarnadas, existem pessoas mais desencarnadas, mas não existe um inferno com o chefe acicatando as nossas vidas, sendo contrário à lei de Deus. A ignorância, e essas ignorâncias estão circunscritas àqueles que se comprazem com isso, mas também vão mudar. Os socorros, como está no livro de André Luiz, os mensageiros, né? Os Gregórios da vida acontece. Embora os Gregórios venham aqui e apronte mas já aprontam de outra maneira. Já aprontam querendo acertar, querendo defender as leis divinas que regem a vida, mas da sua forma própria, né, através da ganância, da usura e de outras questões. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são de que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isso é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os conduzir ao caminho do bem e de contribuir à salvação deles. Salvação aqui a gente coloca como a elevação deles para outros patamares, né? A evolução natural desses seres que passam de maus a bons, sofrem as expiações, as provas, fazem as reparações, como está lá no livro Céu e Inferno. Vem o arrependimento, vem a expiação e a reparação para todos nós
praticamos algum mal e que não aprendemos ainda a perdoar. É assim que o mandamento amai vossos inimigos não só circunscreve ao amplo cunhado da terra e da vida presente, antes faz parte da grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Então, isso é que está no item 5 e 6 do Evangelho, para a gente meditar sobre isso, para a gente perceber que quanto nós temos que fazer para melhorar a nossa vida. Joana de Ângeles tem uma página por Divaldo que ela vai dizendo: nunca desperdice a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis, de perder no campeonato da insensatez a fim de ganhar em paz interior, de servir com devotamento, embora outros sirvam-se explorando a bondade do próximo, de oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que te deparem, de edificar o bem onde te encontres, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, de oferecer esperança, mesmo quando reine o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e à indiferença, de ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas, de silenciar ao mal, a fim de refletir-se aquilo que contribua em favor da fraternidade. De perdoar, mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão. Vou repetir. Mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereça perdão. De ensinar corretamente, embora predominem a prepotência, e por essa razão mesmo. Nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres. É isso aí, a gente está aberto aí a qualquer apreciação dos companheiros. Fiquem à vontade para colocar alguma coisa, para criticar, para debater, porque a doutrina espírita é uma doutrina de debate. A gente está muito acostumado na doutrina espírita de ouvir, falar amém. Mas a gente tem uma prova disso na Revista Espírita de Allan Kardec. Ele sempre debatia, ele perguntava aos espíritos, também aos sábios, né? Da época dele sobre as questões. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Não é a doutrina do amém, é a doutrina do assim seja, mas assim seja com a razão que encara os fatos da humanidade em qualquer época, em qualquer situação. Como está no Evangelho. Meu amigo Antônio, me desculpa a minha ousadia. Antônio, eu gosto muito das suas exposições porque você concilia a leitura com prática. Porque, não é verdade? Quando você cita casos, né, como você citou, casos que acontecem dentro do processo de chamado, que a gente chama de doutrinação, é muito legal, porque nós não devemos nem podemos ficar só na teoria, porque a teoria ela é bonita, mas cada um de nós se depara com o que você colocou. Vamos olhar para nós mesmos e não nos punirmos pelo estágio que nos encontramos. Ao olhar para nós mesmos, nós vamos reconhecer o nosso estágio
E uma provocação, às vezes, de um espírito nos convida a essa reflexão. Então, é bacana esse tipo de quem trabalha, né, principalmente com as mediúnicas, os espíritos que aparentemente vêm para nos agredir, eles nos dão lições maravilhosas, desde que nós queiramos, né, olhar para aquela citação dele, aquela provocação e os porquês. Então, parabéns mais uma vez, a sua didática. Eu sou suspeito de falar porque sou seu fã. A sua didática, e gostei quando eu falei fã, eu gostei quando você falou uma coisa que na doutrina é meio corriqueira, não pode elogiar assim, não pode exagerar. Agora, quem é que não gosta de um carinho, né? Quem é que não gosta de uma palavra de estímulo, de afeto? Lhe impulsiona a você continuar seu trabalho. O exagero não, mas é bacana isso aí, colocar isso, porque você tem experiência e pode falar disso, tá bom? Parabéns mesmo, muito legal, eu adorei. Obrigado. Eu falo sempre, às vezes quando a gente faz uma fala na casa espírita, que agora a gente está voltando, né, a reuniões presenciais, as pessoas têm, obrigado pela sua fala. Eu falo assim, o esforço é nosso, da pesquisa, do estudo, de buscar aqui, buscar ali, na internet, alguma coisa que possa agregar aquela nossa fala. O esforço é nosso. O mérito é de Jesus. O mérito é sempre dele. Jesus e Kardec é que tem todo o mérito de qualquer coisa que a gente já assimilou no conhecimento espírita. Mas vamos lá adiante, minha gente. O senhor colocou uma coisa interessante, citada aí por seu Expedito, a questão do elogio. Quem recomenda que não se deve elogiar o trabalho de alguém na casa espírita, quem recomenda isso é André Luiz. No livro Agenda Cristã. Mas eu acho que tudo com moderação, é como o Expedito colocou, tudo com moderação é sempre bem-vindo, é um voto de estímulo, né? E outra coisa que eu acho interessante a gente parar para refletir é que não somos ruins. Por que não somos ruins? Não somos completamente imperfeitos. Não há nada na natureza ou em qualquer lugar que você possa observar e ver somente a imperfeição ou somente a perfeição. Aqui no planeta Terra, não. Por que a gente não é totalmente imperfeito? Se nós somos da mesma matriz, se somos criados da mesma massa, com a mesma atomização, com a mesma energia, como é que podemos ser imperfeitos? Não. Há algo dentro da gente que já está trabalhado, porque a questão do livre-arbítrio é a questão colocada por Deus, nos ensinando que só conseguimos galgar degraus, chegar ao topo da montanha, se trabalharmos, se construirmos, se nos edificarmos de uma forma que seja proveitoso para nós e para tudo aquilo que estiver em volta. Quando alguém diz assim, amai o próximo como a ti mesmo, as pessoas entendem muito, algumas outras religiões, entendem muito isso no terreno humano. Não é isso não, gente. Amar tem que ser algo infinito. Infinito, ou seja, ame a sua panela, limpe a sua panela, cuide dela, agradeça a ela porque você está lhe ajudando nos afazeres domésticos, porque está fervendo água, porque está fazendo o seu alimento. Custa você ser cuidadoso com as coisas que você tem à sua volta, os animais que você cria, o vizinho que você tem. Não custa, gente. Eu todo dia peço a Deus assim, claro que eu ainda não tenho isso maciçamente em mim, porque ainda não sou um ser perfeito, mas eu peço muito a Deus, nunca que jamais me falte amor por qualquer coisa que me cerque, que seja humano, que seja animal, que seja vegetal, que seja mineral, que sejam os meus utensílios domésticos, a minha roupa de cama, a roupa que me veste. Isso aqui é natureza. Fio de algodão, né? Fio de nylon que vem lá do petróleo.
é do reino mineral, é da natureza. Por que não vamos ser gratos àquilo que temos e amar aquilo que temos? Porque só se entende isso no terreno humano. E o animal você pode chutar e jogar na rua, a gatinha para e você pega os filhotes, joga lá na praça e deixa lá, e pega a gata e volta de novo para casa. Então, eu estou colocando isso porque eu acho que amar é uma construção feita no nosso dia a dia. E isso a gente vê nas pequenas coisas. Não precisa você ser a perfeição de pessoa. Ainda não. Não temos frequência para isso. Mas também não somos imperfeitos. Senão, o Deus que Jesus disse que somos não habitaria em nós. Foi só um adendo. Nós todos buscamos o divino em nós. A busca do despertar do espírito para o divino sagrado é um processo normal. Quando a doutrina espírita fala da imperfeição, é porque é próprio do mundo de expiações e provas. Mas todos nós estamos em direção à unidade divina. Como Paulo desenvolve a questão 1010 do Livro dos Espíritos. Parece que é o item 3. Gravitar para a unidade divina é fanal de toda a humanidade. Três coisas são necessárias: o amor, a justiça e a ciência, ou seja, o conhecimento. É que ele precisa. Conhecereis a verdade para a verdade vos libertar. Ele dá três coisas que são contrárias, né? Que é o egoísmo, o orgulho e etc. Mas o que importa é a gente pensar nessas três coisas necessárias para a evolução. Esforçarmos para o amor, a justiça e o conhecimento, para que possamos sair daqui. Nós que já encontramos na doutrina espírita esse lume, ir em frente e sairmos daqui da encarnação um pouco melhor do que para ela ou nela entramos. Fica com você, Lúcia, que já está aí, parece que já está 5 minutos para terminar. Fica contigo. Muito obrigado a todos, a todas. Nós gravamos essa